Então, jovens e jovas desse Brasil, de Apuca, é o seguinte, nós temos conteúdos ainda a serem englobados. Se vocês pegarem a nossa listinha, que hoje está sem atualização, com os 22 exercícios, nós fizemos, eu não contei aqui, tá? Mas uns 12, talvez, por aí. 12, 13. Eu comecei a anotar, depois eu perdi minha anotação, já não sei onde foi parar. Então, mais ou menos isso. O que eu vou fazer hoje? Para a gente poder continuar e dar uma última geral, porque eu pretendo que a última aula nossa seja um catadão de exercícios de tudo que a gente fez, pelo menos um de cada um, tá? Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um catadão da lista. Vou terminar só o que a gente começou na última aula, foi a parte de quantidade de movimento, de impulso, de colisão, e fazer alguns exercícios relacionados a isso. Depois eu pego um de leis de Newton, talvez a gente não tenha feito. Só vou pedir para quem tá com a lista tudo certinho aí, me guiando, porque eu nem todos os eu tenho anotado. Um de energia, que a gente não tenha, já tenha feito, sabe? Trabalho, e a gente vai dando uma geral, deixa a lista quase toda pronta, porque aí depois eu vou mandar um adendo. Né? Quarta-feira não, quinta-feira a gente tem aula, tem 2 aulas, né? Aí é um pouco mais produtivo. Beleza? Então, só para dar aquela lembrada marota, nós vimos isso por último na nossa última aula. Foi o exercício 20 da UEM, 2013. Tá? O que eu estava falando para vocês? Eu estava falando para vocês do impulso e quantidade de movimento. Deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui. Usei todas, mas essa aqui. Então, o que é o impulso? O impulso é a ação de uma força, o efeito de uma ação da força que age por um tempo. Se você empurra um objeto, você pode alterar a velocidade desse corpo. Se eu empurrar a parede, eu não vou alterar a velocidade da parede. Né? Então, eu posso fazer essa alteração. Se você aplicar uma força por mais tempo, considerando uma situação em que você tem essa alteração da velocidade, se você aplica uma força por mais tempo, você tem uma maior variação dessa velocidade, você tem maior efeito. Tá? Então você pode pensar no impulso como sendo o resultado da ação da força durante um tempo. Quando você não precisa empurrar a bola, por exemplo, uma esfera, uma bola, por uma distância muito grande, mudar muito a velocidade, você dá um totozinho nela. Então, sei lá, vamos pensar, desenho do Papaléguas e do Coiote, não sei se vocês chegaram a ver, né? Vocês eram dessa vibe aí, ou vocês já cresceram no Ben 10 pra frente, só tristeza. Você pega uma pedrinha, lá, o Coiote tá lá em cima tentando matar o Papaléguas, lá embaixo a pedrinha tá na beirola. Você precisa mexer um pouco com a pedrinha. O que você faz? Você dá um totó na pedrinha, a pedrinha vai lá de cima e cai. Esquecendo atrito, essas coisas. Se você precisa arrastar a pedra por uma distância muito maior, ou gerar uma variação de velocidade que faça que ela se mova por uma distância muito maior, você tem que gerar um impulso maior, fazendo uma força por mais tempo. Ou você aumenta a força, que é o que acontece quando você joga a bola, você chuta a bola com força, tá? Para ela ganhar muita velocidade. E teu pé não fica muito tempo em contato com a bola. Ou você dá aquele, não sei como que eu vou explicar isso, aquele toque arrastado, que você pega a bola, você meio que joga a bola pro outro, você não toca, você não dá uma pancada na bola, você arrasta o pé junto com a bola e quando você solta o pé, a inércia faz com que a bola se mova. Isso acontece mais no futsal, tá? Ou quando você tá no handball, a bola tá quicando, aí você pega a bola com a mão, você não sei se pode fazer isso, acho que se eu não me engano não... Depende, sei lá, não lembro mais das regras do handball, faz tempo. Aí você segura a bola na mão e meio que faz um movimento arrastando ela, segurando por um tempo maior, com uma força pequena, para fazer aquele movimento, aí você bate a bola no chão e sai correndo, e dando cotovelada e chute na cara de todo mundo. Então, isso é o impulso. O que é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é uma propriedade dos corpos, tá? Dos sistemas, em que nos sistemas isolados ela se conserva. E quando algo se conserva é muito bom, porque se você sabe o antes, você sabe o depois. Né? Então, professor, eu não entendo o conceito de se conservar, é muito complicado. Jovem, pensa na conservinha, conserva mesmo, de cozinha. Sabe aquela cebolinha pequenininha, conserva azeda no vinagre? Então, aqueles ovinhos de codorna, para quem tem mau gosto e gosta de comer ovo, porque ovo não é comida, vocês sabem disso, né? O frango o ovo não. Aí você pega aquele ovinho fedido, verde,
né? Tá uma conservinha. Era um ovo, continua sendo ovo. Oh, meu Deus, eu sou um gênio. Sim, eu sou um gênio. Tá? Mas a ideia é, a conserva é algo que é antes é igual a depois. Pelo menos na teoria, na comida não é bem assim. Mas na teoria é isso aí. Então se você sabe o antes, você sabe o depois. E aí você pode comparar para determinar as coisas. Na aula de gravitação, eu acho que eu comentei com vocês que isso influenciou tanto a ideia da humanidade que se você tivesse os físicos, os cientistas, não só os físicos, né? Porque nessa hora de colocar o dedo na ferida e falar que, nossa, olha o que vocês fizeram, os caras falam que todo mundo era físico. Mas na hora de pegar os nomes lá para colocar na apostila, um era biólogo, outro era químico, sabe? Eles vão mudando. Não tinha faculdade naquela época, né? Do jeito que tem hoje. Os caras, os cientistas, os pensadores diziam, se você me desse um X pontos, como pontos fossem partículas, corpos, numa determinada posição, e eu soubesse as forças que agissem em cada um deles, as interações, eu conseguiria prever a qualquer momento no futuro como o sistema estava. Ou seja, eu conseguia classificar o sistema a partir de situações anteriores, no momento e posteriores. Desse raciocínio, ou junto a esse raciocínio, vai aparecer aula de filosofia agora, nasce a ideia da enciclopédia, que é você unir o conhecimento, catalogar o conhecimento, colocar ele numa ordem lógica, e tudo que não se encaixa naquele conhecimento, que não funciona, não é previsível, não era científico. Hoje a gente sabe que não funciona assim. Nós temos uma grande área da física que trabalha com probabilidade. E por sinal, na física moderna, física quântica, né, que a única coisa quântica que existe é física. O resto é tudo blorota. Talvez mecânica, né, quântica, que é da física, ou química quântica ainda dá para aceitar. O resto, lixo. Ou computação quântica. Aí também, beleza. O que eu estava falando? Me perdi aqui no raciocínio. Quantidade de movimento, quântica. São grandezas que a gente usa para trabalhar com sistemas de partículas. Tá? Essa quantidade de movimento. Chega um momento da ciência, da física, que você nem fala mais de massa. Você fala de quantidade de movimento. E o interessante, sem ser anacrônico, né, sem querer voltar para o passado com os olhos atuais, é que o Newton também definiu as leis do movimento a partir da quantidade de movimento. Aí você me pergunta, professor, mas por que a massa e a velocidade? Não sei. Foram definidas. Eles achavam que era massa vezes volume. Então, quanto maior o corpo, mais quantidade de movimento. Mas percebeu que não. Dependia da massa. Tá? Da velocidade vezes o volume, se eu não me engano. Uma coisa assim. A fórmula foi mudando. Descartes pensou sobre isso. Tá? Galileu. Vários caras. Giordano Bruno. Vários caras pensaram. Está muito enraizado com o conceito de inércia. Depois dessa viajada louca, qual que é a relação entre eles? Bom, se eu aplico uma força no objeto e eu altero o seu estado de movimento, eu tenho uma variação do vetor velocidade. Se eu tenho uma variação, cadê a caneta? Do vetor velocidade, eu tenho uma variação da velocidade que está na formulinha da quantidade de movimento. Logo, o impulso ele gera uma variação da quantidade de movimento. Então esse é o teorema do impulso. Teoremas são constatações. Teorema de Pitágoras. O quadrado do cateto, o quadrado do cateto é igual ao quadrado do cateto, o quadrado da hipotenusa. Tá, o que significa isso? Nada. Só que os quadrados, soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Só. Não tem nenhum significado fora esse. O teorema do impulso também. Qualquer teorema da energia cinética, teorema da energia, trabalho, você só constata. Então, isso aqui a gente já vai usar hoje. E aí nós temos as classificações das colisões. Que eu comentei com vocês que corpos que quando batem, todos os corpos se deformam. Quando eles restituem sua forma, se eles se restituírem 100%... Ixi, gente, peraí que aconteceu um acidente, minha caneta caiu. Eita, aqui achei. Quando eles se restituem, se eles se restituírem sem perder energia, nós temos uma perfeitamente elástica. Se ele perder um pouquinho de energia, dois corpos colidiram, tá? Deformaram. Por exemplo, você está jogando bola, levar uma bolada na cabeça. A bola vai para um lado, a cabeça vai para o outro. Grudada ao pescoço, preferencialmente. Parcialmente elástica. Inelástica é quando você tem uma colisão em que os corpos param depois da colisão, tá? Ou que eles saem unidos, eles colidem e um arrasta o outro, eles viram uma coisa só. Aí você tem esse tipo de colisão onde você tem a maior dissipação de energia cinética. A energia cinética nem sempre vai para zero, porque se um corpo está arrastando o outro, eles têm velocidade.
Tá bom? Então foi mais ou menos disso que a gente falou. Então vamos pros exercícios. Eu tinha comentado para vocês tentarem fazer o 21, se não me falha a memória. É claro que vocês, né, fizeram com muita vontade, muita garra. Porque eu falei assim, gente, ele mistura energia com quantidade de movimento. Então ele é interessante. Vou colocar aqui, tá? O exercício. Espera aí. Aqui. Da UEPG. Cadê? Salvou a imagem. Aqui. Fecha aqui. Aqui e aqui. E pronto. (21). Então vamos lá. O EPG 2012, janeiro. Na figura abaixo estão representadas duas bolinhas, A e B, com massas iguais e presas a fios ideais de mesmo comprimento. Fios que não se esticam, são, né? Ideal é aquele que não existe, é do mundo das ideias, né? Tudo que é ideal não existe, por definição. Com massas iguais e presas a fios ideais, já li essa parte. Considere H a altura de 125 centímetros, como sendo a distância do ponto de fixação até o centro de massa das bolinhas. Inicialmente, a bolinha A é solta e desce vindo a sofrer uma colisão frontal e perfeitamente elástica. Vamos anotar essa informaçãozinha. Ou seja, o coeficiente de restrição é 1. Isso aqui não é um C, é um E. Com a bolinha B. Considere que a gravidade vale 10 metros por quadrado e despreze a resistência do ar. Com relação a esse evento, assinale o que for correto. Tá. Vamos pegar as informações que estão soltas. A altura que a bolinha cai, tá? Não importa se ela faz um movimento curvo ou um movimento direto para baixo. É de 125 centímetros, que é a altura do fio. O fio esticado, você acaba fazendo uma circunferência, né? É o raio dessa circunferência. A velocidade inicial da bolinha A é 0, porque ele fala que a bolinha é abandonada, ela é solta, ela não é jogada. Então a velocidade inicial é 0. E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então você tem essa bolinha colidindo com a outra. Eu acho que nem foi assim que eu fiz os outros exercícios, mas quando você pega algo mais geralzão, o que eu recomendo? Lê o exercício inteiro. Porque às vezes para fazer a última alternativa você tem que fazer ele inteiro, aí não adianta, você vai sair na loucura. Às vezes você percebe que se você conseguir responder a primeira, já cancela todas depois. Aí você foca nas alternativas. Vamos lá. 1. Sendo a colisão perfeitamente elástica, tá? Isso é perfeitamente elástica. É possível afirmar que a energia cinética total e a quantidade de movimento total constituído pelo sistema ali, nas duas bolinhas, foram conservadas. Olha só. Sistema isolado, que é o que vocês vão estudar, a quantidade de movimento sempre se conserva. Você usa ela para calcular a colisão. Então isso é um fato. O sistema ideal, assim, atrito, é perfeitamente elástico a colisão? Sim. Então o que acontece com a energia cinética também se conserva. Então a primeira eu não tenho nem conta para fazer. Tá? Uma coisa que vocês têm que ficar espertos e espertas é a energia que se conserva nas colisões são energias cinéticas. Não pode o corpo bater e ganhar altura. Se a energia mecânica conservar, ótimo, não é uma perfeitamente elástica. Para você saber que é perfeitamente elástica, a cinética tem que conservar. 2. Após a colisão, a bolinha A permanece em repouso e sua energia cinética é integralmente transferida para a bolinha B. Tá? Vamos pensar o seguinte. Como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou saber isso? Porque, a princípio, não existe obrigatoriedade aqui. Vamos pensar assim, não existe obrigatoriedade. Quando essa bolinha bate ali embaixo, o fato da energia cinética se conservar não quer dizer que ela vai ser toda transferida. Pode ser que sim, mas não quer dizer. Porque pode acontecer das duas bolinhas baterem e as duas saírem juntas. Tá? Se você pensar em energia, não é? Porque pensa aqui comigo. E aqui que talvez aqui seja um ponto bom para demonstrar por que a gente trabalha com os dois conceitos.
A energia cinética inicial é igual à energia cinética final. É perfeitamente elástica. Antes, quem se move? A bolinha A. São bolinhas iguais, né? Então, eu vou colocar só M. Velocidade inicial de A. Vou colocar a velocidade de A, que é na hora da colisão. Aqui é colisão. Dividido por 2. Depois, eu tenho, vamos supor, a bolinha A também, com a velocidade final em movimento, mais a bolinha B. Velocidade de B. Isso tudo para depois da colisão, tá? Antes da colisão, só a bolinha A lá embaixo, não lá em cima, quando ela vai bater na bolinha B. E é igual a soma dos dois. Matematicamente, me digam, matematicamente, é impossível eu encontrar valores, eu posso até contar os dois aqui, né? Se parar pra pensar. É impossível que eu consiga achar um valor que responda isso aqui? Essa é uma equação que não tem solução, de nenhum jeito. Ou se eu, por exemplo, tivesse dois valores, eu conseguiria encontrar outro. Conseguiria, né? Então, matematicamente, eu não posso olhar, olhando pela energia, eu não posso olhar e falar assim, não, uma vai ficar parada e a outra vai sair voando, a que estava parada. Olhando para a energia. Mas olha o que acontece quando eu olho para a quantidade de movimento. Nossa, eu dei uma arriscada aqui que vocês não viram. Isso que é o lugar errado. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A colisão ocorre aqui, ó. Quem se move antes da colisão? A bolinha amarela. A bolinha amarela. A bolinha A. Massa vezes velocidade de A antes da colisão, né? Depois da colisão, quem se move? Eu tenho aqui. Vamos colocar na possibilidade, né? Massa de A, velocidade... Massa de A não precisa colocar, né? Massa de... Eita! Velocidade final de A mais massa de B, velocidade de B final. De novo. Eu tenho uma situação que, mais uma vez, a quantidade de movimento não me diz, só ela olhando essa continha, quantidade de movimento antes inicial é igual a final, essa continha não me garante como que vai acontecer esse movimento, tá bom? Ela não tem como me garantir isso. Só que qual que é o grande ponto aqui desse exercício? Eu tenho duas condições. Eu tenho a condição de baixo, que é essa, que a velocidade de A antes da colisão é a de A mais a de B, né? E aqui embaixo, e a de cima, essa daqui, que é a mesma condição, só que é ao quadrado, tá? É ao quadrado. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é mais uma parte matemática. Você não faria essa análise no exercício. Só quero mostrar para garantir que toda vez que você for pensar nisso, você vai lembrar, é assim, tá bom, não precisa ficar provando. Então você tem que a velocidade de A ao quadrado é igual a velocidade de A final ao quadrado mais a velocidade de B ao quadrado. E você tem uma outra condição que é a velocidade de A é igual a velocidade final de A mais a velocidade de B. É impossível que isso seja verdadeiro. A não ser para uma situação, que uma das velocidades seja zero. É o único jeito disso aqui dar certo. Tá? Por quê? Se você substituir aqui dentro, isso aqui, você vai ficar com um binômio de Newton de um lado, velocidade de A final mais velocidade de B, isso ao quadrado é igual, isso aqui era para ser um quadrado, a velocidade final de A ao quadrado mais velocidade final de B. Isso só é possível e só é igual se e somente se, como os matemáticos gostam, se uma das velocidades for zero. No caso, a velocidade de A. Ou seja, depois da colisão, a única coisa que a matemática e a física envolvida com essa matemática nos permite é que uma bolinha pare e a outra continue. Vocês já viram aquele pêndulo de Newton, né? Que é aquele monte de bolinha que fica batendo uma na outra? Pec, 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 pec. Se você puxa uma bolinha de um lado e solta, na hora que ela bate na bolinha de lá, do outro lado sempre vai sair uma bolinha. Se você puxar duas bolinhas e soltar, para essas bolinhas descerem, quando elas baterem do outro lado vão sair sempre duas bolinhas. É sempre a mesma quantidade de bolinhas. As que batem param e as outras continuam. Tá? Então isso acontece porque quando você combina a energia que permite que o resultado aconteça, das duas estarem em movimento,
E a quantidade de movimento, que é um outro tipo de grandeza, que também permite, quando você combina as duas condições, não permite. Tá? A natureza não permite, a regra da natureza é essa. Então, sempre que você tiver esses pêndulos de Newton, a bolinha bate e a outra bolinha sai. Para bolinhas de mesma massa, que é o pêndulo de Newton é feito com bolinhas iguais. Se ele colocar corpos diferentes, aí vocês esqueçam tudo que eu falei. Então, essa alternativa é verdadeira. Porque ele fala que toda energia é integralmente transmitida para B. Ou seja, a única possibilidade que eu mostrei para vocês matematicamente é que quando a colisão ocorra, a bolinha que estava vindo vai parar e a outra vai sair desesperada voando. É a única maneira que isso pode acontecer. Vamos para 4. Sendo uma colisão perfeitamente elástica, é possível afirmar que, após a colisão, as duas bolinhas permanecem em repouso. Não. Porque se a bolinha estava vindo em movimento na hora da colisão, é a parte lá embaixo. Se ela tinha velocidade, depois da colisão ela tem que ter velocidade. Ela, o sistema, né? Porque existe um sistema perfeitamente elástico. Então ambas não podem ficar em repouso. Uma tem que ficar. Para esse caso específico que está aqui. Ah, professor, se eu tivesse duas bolinhas no chão, soltas, duas bolinhas soltas e uma caindo. Então, na hora que batesse a bolinha, duas ficavam paradas embaixo e a mais da direita subia. Se eu tivesse um objeto que tivesse o dobro de massa, mas fosse um objeto só, tipo outro tipo de bola, aí a bolinha ia escorregar, ia bater, ela ia voltar e a outra ia para frente. Aí você já começa a ter que calcular as coisas. 5. Imediatamente após a colisão, a bolinha A recua com velocidade igual a 5 metros por segundo. Olha só, não tem que fazer conta de novo. Por quê? Porque a bolinha A, na hora que ela bate, ela para. A velocidade dela, depois da colisão, é 0. Tá bom? E por fim, a bolinha A, imediatamente antes de colidir com a bolinha B, tinha uma velocidade de 5 metros por segundo. De 5 metros por segundo. Agora eu vou fazer uma conta. Isso aqui foi só para demonstrar. Depois que você está mais calejado, tá? Porque você tem calejada, você tem que pensar, gente, que o mundo não acaba no primeiro ano, né? Apesar que o mundo está acabando, mas o mundo não acaba no primeiro ano do ensino médio. Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui que pode soar, nossa, professor, você está falando como se fosse fácil. Vocês vão se acostumar com a ideia. Tá? Em algum momento vocês vão se acostumar com a ideia. Então, não achem estranho. O que vocês têm que ficar esperto sempre, gente, é tentar analisar essas coisas quando acontece. Pensar, sabe? Pô, se eu fiz isso aqui, não acontece. Se eu fizer diferente. E a gente, por natureza, faz isso. Né? Quando você tem o celular trava lá, por exemplo, você quer entrar, vocês não tem esse problema, quer entrar no aplicativo do banco, ou o Twitter está travando. O que você faz? Primeiro você só reinicia o celular, por exemplo, fecha o aplicativo, abre de novo, depois reinicia o celular. Você vai tentando as possibilidades, você vai testando. É o que você acaba fazendo no exercício. Claro que quando a gente explica aqui, eu explico, nós ficamos muito mais tempo no exercício, mas 16, vamos lá. A bolinha A, imediatamente antes de colidir com a bolinha B, tinha velocidade de 5 metros por segundo. Tá. Agora vamos olhar só a bolinha A. Aqui em cima, ela tinha velocidade 0. E aqui embaixo, ela tem uma velocidade que eu não sei. O referencial eu coloco onde eu quiser, não é? Então, onde eu vou determinar esse referencial? Eu vou colocar o referencial aqui, ó. Deixa aparecer minha reguicha. Eita! Aqui. Vou colocar o referencial no ponto mais baixo. Então, o que acontece? Aqui em cima, essa bolinha não tinha cinética, porque ela estava parada, só que ela tinha energia potencial gravitacional. Já quando ela está no ponto mais baixo, ela não tem potencial gravitacional. O referencial quem colocou fui eu. Ela tem cinética. Então, se o sistema é conservativo, a energia mecânica inicial, a energia mecânica final. Aqui, tá? Lembra que para as colisões o que importa é a cinética, mas aqui eu estou pensando antes da colisão, coisas que ocorreram antes. Lá em cima, ela tem cinética, ela tem potencial gravitacional, e lá embaixo ela tem cinética. Potencial gravitacional, a galinha geme, cinética, mv² sobre 2. Corto as massas, né? A mesma bolinha. A altura, aqui ó, cuidado. A altura está em centímetros.
125 centímetros, se você dividir por 100, vai dar 1,25 metros. Tá? 1,25 metros. Vezes a gravidade, que vale 10. A massa eu simplifiquei. A velocidade eu quero ao quadrado dividido por 2. 1,25 vezes 2, 2,5. Então, 2,5 é igual a v quadrado sobre 2, multiplica cruzado, né? Só não estou fazendo uma conta errada, vocês vão me guiando aí. V quadrado igual a 5 metros por segundo, né? Tira a raiz, então é raiz de 5 metros por segundo. Então, olha só, maldade do exercício. Se você chegar até no comecinho aqui, der uma sonhada, você chegou, apareceu 5, você vai que vai babando em cima do exercício. E marca o exercício, tava acertando. Então não é verdadeira, porque aqui não é 5, é raiz de 5 metros por segundo. Tá? Então, assim, essa questão, ela tem muito do que os Enems antigos, aqueles que não valiam nada, tinham. Você tem uma alternativa realmente difícil de resolver, ou de analisar, se você for analisar a fundo, que foi aquela que eu falei para vocês, mas se você conhece o fenômeno, você pula tudo isso aqui até a última. Só a última você vai mexer de novo com alguma continha. Tá? Sossegado, gente? Tá? Foi muito rápido, muito devagar. Tomei muito café hoje, eu dei muita aula, de manhã à tarde, eu tomei café o dia inteiro. Aí tomei acelerado, não sei se vocês perceberam. Tava de abstinência de café, aí já viu, né? É café mesmo, tá? Não é café de artista, não é café do grão do café. Então, pessoal, ó, nós temos mais 3 minutos. Deixa eu perguntar, o exercício 7 a gente chegou a fazer? Dei uma olhadinha na lista aí, só quem tá com a listinha do sucesso. Manda aí que eu vou separando ele. Enquanto eu tô separando aqui, eu já vou ver as respostas. Não? Beleza. Tá. Então, o exercício 7, eu vou colocar ele aqui na tela. Tá? Como vocês não tiverem intervalo, eu não vou nem adentrar nesse exercício. Esse exercício aqui, se não me falha a memória, ele está na apostila de vocês. Não é para sair copiando, porque não faz sentido isso. Eu coloquei ele num simulado, se eu não me engano. Eu coloquei esse mesmo exercício num simulado, alguma coisa assim. Tá? E o que eu vou pedir para vocês? Eu vou dar um tempinho a mais aí para vocês fazerem um intervalo, que parece que vocês não tiveram. Que não agora, no intervalo, obviamente, nem hoje, mas até a nossa próxima aula de quinta-feira à noite, que vocês tentem fazer ele. Porque eu vou começar a aula resolvendo ele, e aí eu já mato esse assunto e a gente começa um assunto novo. Beleza? Vamos fazer um combinado então? Então, claro que é para tentar resolver, não é para sair copiando a apostila, porque senão eu colocava a resolução aqui do lado. Tá? Ele tem a ver com a quantidade de movimento, com colisões, com explosões, um canhão atirando para um lado e vai para o outro, uma pessoa empurrando uma outra. Tudo isso está dentro daquele sistema, daquele tipo de análise que a gente estava fazendo. Tá bom? Então, ó, faltam 11 minutinhos aí para dar o final da nossa aula. Vou dar o tempo para vocês intervalos aí, para vocês tomarem uma aguinha, dar uma esticada nas pernas. Se alguém tiver alguma dúvida até quinta-feira, me procura, na boa, tá? Na paz. E nos vemos quinta-feira, porque nós temos 2 aulas seguidas, logo depois do jogo do São Paulo. Beleza? Então, pessoal, até mais. Qualquer coisa é só procurar. Tchau, tchau. Boas aulas. Falou. Professor, valeu. Até mais. Falou, boa noite. Falou, boa noite.